Olá, então sejam todos muito bem-vindos ao Eixo do Bem. Este é o único caminho para lutarmos contra o verdadeiro mal. O meu nome é Zé Carlos Barbosa e comigo os meus queridos anjos, não os que cantam, mas uns com muito melhor aspecto e verdadeiros. Em Berlim, o jovem imigrante Gonçalo Galvão Gomes, em Sintra, uma das primas liberais do Chicão, a Cláudia, e no Porto, ou em Gaia, nunca sei muito bem, o jornalista entre projetos, assim como se diz agora, o Diogo Hofbauer. Se querem encontrar o paraíso, deem-nos a mão, fiquem por aí um bocadinho, ouçam o que temos para dizer, no fim prometemos que poderão ver a luz. Começaram os debates entre os candidatos a formar governo em Portugal, para já tudo muito morno, eu disse morno, na verdade até é quase aborrecido. Ainda bem que existem os combates de capoeira com o Andrezito, para descomprimir, isso e o Big Brother, claro. Mas vamos já falar disso daqui a pouco. Neste caminho para as eleições, começámos a perceber que a lei eleitoral deveria mudar. Deveríamos poder votar nos 3 ou 4 partidos que achamos poder fazer governo. Por exemplo, por ordem decrescente ou crescente, entregávamos 2 pontos para o coisinho, 5 pontos para o outro e 10 pontos para aqueles que nós achávamos que ficassem bem a mandar. Imaginem o PS com o PSD, com o Bloco de Esquerda, com o Chega, todos eles no governo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Bloco a mandar vir imigrantes com força e o Ministério da Administração Interna do Chega a expulsá-los, tipo uma pescadinha de rabo na boca. O Ministério das Obras Públicas do PS a adjudicar obras pelo país e o Ministério das Finanças do PSD a fazerem as tais cativações dos dinheiros para as mesmas obras. Enquanto este sonho não acontece, vivemos neste limbo excitante de podermos votar maioritariamente num partido mas quem forma o governo pode ser qualquer um dos outros que perderam as eleições. Enquanto por cá nós fomos entretendo com as caras de má que a Clara de Sousa fez ao Ventura e com os testes grátis para a Covid-19, se ainda não experimentaram, façam-no rapidamente, é grátis e é uma sensação de snifar cocaína, quem nunca quis experimentar, se fosse grátis. Mas dizia eu, enquanto por cá nós fomos nos entretendo com as previsões matemáticas do aumento de casos, em França, o Macron, o miúdo que casou com a mãe do melhor amigo da escola, foi apanhado a confessar aquilo que todos os verdadeiros governantes pensam. Vamos lá chatear até à morte quem não pensa como eu, ou quem não concorda com a maioria, ou até quem questiona o politicamente correto. Muito bem, começo por aqui, meus amigos, gostava de vos ouvir sobre esta irritação que o Macron quer fazer àqueles que não se querem vacinar. Eu começo por ti, Cláudia. Onde é que tu achas que a liberdade individual se enquadra na perseguição que se tem feito aos que não concordam, não aceitam ou que não aceitam a vacina? Bem, pelos vistos não se enquadra, não é? É disso que estamos a falar, não há liberdade individual. Eu acho que há certos princípios, o meu corpo, as minhas regras, que até é bastante defendido por setores mais à esquerda, se bem que eu acho que isto é uma coisa, deve ser universal. O meu corpo, as minhas regras, eu mando no meu corpo. E, portanto, a partir do momento que aquilo que está a acontecer não é uma imposição no seu sentido direto, mas é uma coação. Porque a partir do momento que uma pessoa não pode fazer uma série de coisas por não estar vacinada, está a ser coagida, porque se eu não tiver a minha vida social nos termos normais, se eu não posso ir a um supermercado, se eu não posso fazer uma série de coisas, não me resta muito, não é? Acabo por ter que ceder àquela imposição. Portanto, eu acho que a liberdade individual está bastante ameaçada. Diogo, aparentemente os não vacinados são uma minoria. Achas que se enquadra, neste caso, de uma perseguição a uma minoria? Está tão na moda agora as perseguições às minorias? Gostava. Eu sempre quis pertencer a uma minoria oprimida, mas tenho receio que, sabes que, Zé Carlos, que a ciência muda todos os dias. E isto que hoje é um vacinado, amanhã é um não vacinado. Aliás, pelo que eu vi nas normas divulgadas ainda hoje, há 3 castas diferentes na sociedade. Portanto, eu hoje até pertenço a uma minoria, mas tiro certamente o consolo de saber que a ira do Macron vai cair em todos nós. Uma ira
democrata. Democrata. Não é como aquele Bolsonaro que se põe a dizer que prefere morrer a perder a liberdade e que não vai fazer restrições para não vacinados e que respeita a liberdade do indivíduo. Esse é fascista. Sim. Aqui sim estamos perante um democrata ocidental civilizado. Muito bem. Gonçalo, poderão a decisão de não se vacinar transformar-se numa questão woke? Tu que segues as questões e que tens assim um gosto especial pelas questões woke. Eu não diria um gosto, é mais uma espécie de sadismo. Olá a todos, antes de mais cumprimentar a malta e quem nos está a ver e a ouvir e desejar um bom ano a todos. Se é uma questão woke, bem, nos Estados Unidos sim, e a polarização do tópico já é mais uma questão política até do que de saúde pública. Na Europa não tanto, para o bem e para o mal, porque a narrativa tem sido muito semelhante na maioria dos países. Há mais ou menos restrições, há mais ou menos intervenção do Estado no assunto, mas tem havido uma certa hegemonia na perspectiva que os países europeus têm sobre a vacinação ou sobre os confinamentos. Mais ou menos restrições, sim, mas a narrativa tem sido semelhante. Não o que tem acontecido nos Estados Unidos, por exemplo, em que temos um estado como o estado da Flórida e a Califórnia têm posições completamente antagónicas, e o wokeismo precisa também um pouco deste extremismo. O wokeismo precisa de polarização para existir, o que não tem havido na Europa. Muito bem. Bem, vamos avançar para os nossos temas, para os temas que vocês decidiram trazer para discutirmos um bocadinho. Começámos com a dança do verão, e a dança do verão hoje começa com a Cláudia, que nos queres falar da falácia do aumento do salário mínimo nacional. Achas que é muito, ou que já é muito, ou que é pouco? Qual é o teu problema? Obviamente que os salários em Portugal são muito baixos. O nosso problema não será tanto o salário mínimo, mas se calhar o salário médio. Eles andam muito aproximados. E isso é uma das principais causas de imigração jovem qualificada, não é? O que é que acontece aqui? Os partidos de esquerda gostam muito de acenar com a bandeira do salário mínimo para todos e não sei o quê. Eu presumo que haja aqui de facto uma boa intenção. Se isto é realista, não é realista, porque a economia tem que crescer de forma orgânica. Ela não pode crescer por imposição, porque senão seria muito fácil. Agora eu era primeira-ministra e, olha, vou fixar aqui o salário mínimo em 2.000 euros das empresas que se arranjem. É preciso ver também aqui um bocadinho o outro lado das coisas. Se eu quiser forçar a economia a crescer de uma forma que não é orgânica, o que é que vai acontecer? Vai acontecer despedimentos. Porque se uma empresa sabe que vai ter que e vai aumentar aqueles trabalhadores para estar de acordo com a lei, das duas uma, ou faz uma falcatruazita, ou então é obrigada a despedir pessoas. Se tivermos em atenção que um salário base de cerca de 1.000 euros, com tudo aquilo que uma empresa tem que pagar, TSU, subsídio de alimentação, seguro, formação profissional, um trabalhador pode custar a uma empresa cerca de 1.500 euros. E, portanto, é preciso que haja poder de compra, é preciso que a economia mexa para que os salários possam subir de uma forma natural. O salário mínimo irá atrás do resto como consequência. Agora, como imposição, vai gerar tudo aquilo que nós não queremos. Mas o que é que tu querias dizer quando estávamos a conversar antes um bocadinho para prepararmos aqui a nossa conversa de agora? Falavas em falácia. Sim, é uma falácia porque parece uma coisa muito boa. De facto, parece que estamos aqui a assegurar condições de dignidade, mas na realidade, em última análise, não estamos. Porque se uma empresa olhar, fizer contas à sua vida, bem, eu tenho X empregados, vou ter que ter mais despesa a pagar-lhes o valor obrigatório. Bem, então se calhar vou aqui reduzir o número de funcionários que tenho, porque eu não consigo pagar isto. E, portanto, se uma coisa que é suposto, que é criada para dar alguma dignidade às pessoas, não é? Na concepção da esquerda,
se gerar despedimentos, está a fazer justamente o oposto, não é? Portanto, não se pode fixar um salário mínimo que não acompanhe o crescimento da economia, vai ter consequências desastrosas. Mas deixa-me ouvir o que é que o Diogo, por exemplo, eu sei que para o Diogo, ele enquanto jovem, o dinheiro não é importante, o que importa são outros valores. Eu sou muito desgarrado das coisas materiais, das coisas materiais da vida e dos prazeres carnais. Não tem nada a ver com eu não perceber nada de economia. Eu estou bem mais conectado com aquela faceta mais espiritual da coisa. Exatamente. Mas diz-me lá, em relação a esta discussão que há sempre, que nós assistimos já ano após ano, do ordenado mínimo subir ou não subir, o que é que tens a dizer? Não tenho muito a dizer porque, na verdade, o salário mínimo é um tópico em que eu compreendo que é muito difícil ser contra, sobretudo num país tão paupérrimo, sem riqueza, com salários ridículos. E sobretudo num contexto em que o pensamento político da maioria das pessoas é ditado pela órbita social, não é? Agora, e eu sei que é neste tipo de pensamento fácil e não digerido que prolifera o socialismo. Dito isto, eu percebo porque é que muita gente pode encarar o salário mínimo como um instrumento de proteção da classe mais baixa, daqueles que não têm poder negocial, é uma forma de garantir a dignidade. Eu não estou a dizer que concordo, digo que entendo como é que isso seria definido, ou que valor é esse valor ótimo em que o nível de emprego não é afetado ou é afetado ao mínimo, entendo que não há. A minha tendência, portanto, vai sempre no mesmo sentido, que é no sentido dos créditos fiscais. Acho que o trabalhador deve receber aquilo que produz e se o fizesse receberia até bem mais do que o salário mínimo. Mas deixa-me então ouvir o Gonçalo, que para quem imigrou, ele fugiu ao salário mínimo nacional português e foi à procura do salário mínimo alemão, acredito. Portanto, qual é o salário mínimo alemão? Nem sei. Este ano fizeram um aumento significativo. Eu julgo, se não me falha a memória, que andava na casa dos 1.400 euros e agora anda na casa dos 2.000. Mas eu não sei ao certo. Sei que este ano foi proposto um aumento significativo. O salário médio em Portugal, segundo os últimos números que o Costa falou há dias, eram 900. Tem alguma... Um bocadinho mais até. O salário médio? Julgo que é um bocadinho mais. Julgo que sejam 1.000 euros e o salário mínimo na Alemanha são 1.400. Pois. Mas em relação a esta temática que a Cláudia falou aqui, também concordas que é uma falácia esta discussão do salário mínimo nacional? É muita coisa ao mesmo tempo e este é um tópico demasiado complexo para nós falarmos em 3 ou 4 minutos, mas eu vou tentar ser breve. Há uma coisa que todos nós concordamos, é que ninguém vive com 600 euros por mês, sobrevive-se, e é importante quando partimos nesta discussão também temos em conta que não se consegue assegurar o mínimo de sobrevivência, aliás, o mínimo de sobrevivência sim, mas não o mínimo de vida com 600 euros. Eu concordo com muito do que se tem dito. É verdade que a produtividade é um dos problemas do país. Eu também gostava de ter mais tempo a falar neste tópico, porque é muito complexo e daria para explorarmos bastante. Produtividade pode ser muita coisa, pode ser o trabalhador, pode ser a empresa que na sua orgânica, na sua dinâmica, não tem estrutura eficiente e por isso não permite que os trabalhadores sejam produtivos. Há muitas razões para isso. O excesso de carga fiscal, a fiscalidade complexa, são também coisas a ter em conta e são, em conjunto com a produtividade, dois dos grandes problemas, mas eu queria explorar uma outra vertente que não é tão falada, que é a produtividade também, e eu quero frisar, nem sempre, mas também é usada como uma espécie de cortina de fumo por muitas empresas, em que serve de desculpa para esconder uma realidade que existe em Portugal e que se fala muito pouco, que existe em Portugal a cultura de pagar mal a fornecedores, pagar mal a empregados, o mérito não é reconhecido. Aliás, mais uma vez, essa questão de pagar mal começa exatamente por quem devia dar o exemplo, que é o governo, que é o Estado. Claro, começa e existe, mas repara, a questão que se coloca é verdade que muitas empresas, principalmente pequenas e microempresas, não têm capacidade para pagar maiores salários.
mas também é verdade que existem empresas que o têm e que continuam a ter, e vou dar um exemplo, porque é um exemplo que para mim é próximo, ou foi próximo durante muitos anos. Os hipermercados são empresas que estão, e ainda bem que estão, a ter lucros e têm trabalhadores muito produtivos e são reconhecidas até internacionalmente como empresas muito produtivas em Portugal, mas depois na hora de pagar muitas dessas empresas optam por ir ao salário mínimo. E muitas só pagam o salário mínimo porque não podem pagar menos. Portanto, é verdade que existem problemas estruturais na economia e é verdade que principalmente as pequenas e microempresas têm dificuldade em pagar mais, mas isso também é muitas vezes usado como desculpa para uma cultura de se pagar mal, de se explorar muitas vezes as pessoas, de se trabalhar mais horas do que aquilo que era suposto, que também influencia a produtividade. A produtividade é um conjunto enorme de coisas, inclusive eu pagar a um trabalhador 8 horas, ele trabalhar 10 e não ter tempo para se formar, para se desenvolver, para ter vida própria, para ter hobbies. Portanto, havia muito para dizer, mas eu julgo que... Mas em relação à produtividade, quer dizer, a responsabilidade não será só dos trabalhadores, digo eu. Eu, por exemplo, olho com a responsabilidade da produtividade muitas vezes até de quem dirige, de quem manda, de quem... Portanto, nós também podemos ter eventualmente muito maus trabalhadores, mas temos também muitos maus gestores, não é? E das condições socioeconómicas. Eu recordo-me quando eu trabalhei como gestor numa grande empresa portuguesa e eu tinha trabalhadores que entravam meio-dia sem ter tomado pequeno almoço, porque tinham que poupar para fazer refeições. Não se pode esperar que pessoas que vivem em situação de pobreza extrema, que sejam trabalhadores extremamente produtivos, ou a empresa que não investe em formação não pode estar à espera de ter trabalhadores extremamente produtivos. É um debate que daria para termos aqui durante o resto da noite. Muito bem. Esta questão, se me permitem, que eu há bocado não falei, devia ter falado, também há aqui toda a história da carga fiscal. Eu ouço muito o PS, o António Costa, os partidos de esquerda, falarem muito no aumento do salário mínimo. Nunca os ouço falar numa diminuição da carga fiscal. Pelo contrário, só vejo os impostos indiretos a aumentarem. As pessoas nem se apercebem disso, portanto às vezes acho que esta questão do salário mínimo é um bocadinho dou-te com uma mão, mas tiro-te com a outra, o que vem alimentar também aqui a perspectiva de uma falácia, não é? Sim. Eu não vejo, ainda há pouco tempo, ainda ontem vi o Rui Tavares precisamente a falar em aumentar impostos, que é uma coisa que eu acho inacreditável, como se já tivéssemos poucos. A nossa carga fiscal é absolutamente escandalosa e é um dos principais fatores flagrantes pelo facto da nossa economia não crescer mais. As empresas têm que pagar imenso ao Estado, as pessoas também, não saímos do mesmo. Isto é que devia ser discutido mais vezes. Aumentar os impostos para financiar o aumento do salário mínimo, que é necessário porque temos salários baixos, porque temos grandes impostos. A economia circular. Basicamente é isso. Basicamente mesmo. Ok. Avançamos para o segundo tema, a dança da cadeira. A dança da cadeira é com o Gonçalo hoje, e que quer falar dos debates do PAN e o partido, quer falar do partido em geral e as possibilidades que o partido tem nestas eleições. Estamos a falar do PAN. Eu, quer dizer, sabendo do teu carinho muito especial pelo PAN, eu sei que como é que eu hei de fazer esta pergunta, mas tu olhas para o PAN, tu queres, eu já percebi que o PAN, pelo que eu ouvi da sua líder, tanto lhe faz fazer parte, tanto vai com o PS como vai com o PSD, ela quer fazer parte do governo. Tu preferes que ela esteja com o PS ou com o PSD? Bem, eu preferia que o partido fosse fiel àquilo que era suposto ser. Em primeiro lugar, convém fazer aqui uma espécie de um disclaimer, um aviso prévio. Eu fui membro do PAN durante 10 anos, fui candidato em 4 ou 5 eleições, 2 das quais como cabeça de lista, em 2015 e 2019. Portanto, dito isto, eu conheço pessoas do partido, mas isso não me impedirá de falar bem, falar mal. Eu espero falar mais bem do que mal. Espero que seja possível, mas convinha fazer este aviso prévio. Okay. Dito isto, a Inês Sousa Real, a porta-voz do PAN, disse recentemente numa entrevista que poderia fazer alianças com o PS ou com o PSD.
pessoalmente eu não acredito que seja verdade. O PAN não tem interesse em fazer aliança com o PSD, nem tem essa expectativa. O PAN passou de um partido na primeira legislatura em que foi eleito para o Parlamento Nacional. Podíamos concordar ou não, podíamos ter mais ou menos simpatia pelas propostas, mas toda a gente reconhecia que existia uma certa independência no partido, que tinha uma agência, uma agenda própria, que tinha causas próprias. E o PAN neste momento é um PEV do PS. O PAN passou nos últimos 2 anos basicamente a aprovar propostas do PS, a vender-se muitas vezes até demasiado barato. E parece-me que a estratégia desta eleição é continuar a ser a muleta de António Costa, e diga-se de passagem, eu acho que nisso os verdes são mais íntegros, pelo menos assumem o que são e o que vão. Esta entrevista que a Inês deu, e que até falou na questão foi pura e simplesmente uma outra entrevista de emprego que o António Costa teve, a somar-se à que teve no primeiro debate com o Rui Tavares. Portanto, o António Costa sabe antes da eleição que tem 2 partidos que pode usar à sua vontade. Agora resta saber se os eleitores vão simpatizar com essa ideia. Só dizer no final, os partidos verdes na Europa têm crescido um pouco, até na Europa e no mundo. Tem havido um crescimento mais ou menos unânime dos partidos verdes, inclusive na Alemanha, são governo, com o Partido Liberal e com o Partido Social Democrata. Se Portugal vir o seu partido ambientalista perder deputados, será uma derrota, e o país precisava de um partido ecologista e ambientalista. Muito bem. Deixa-me perguntar à Cláudia o que é que se ela consegue imaginar uma coligação entre o PAN e a Iniciativa Liberal. Eu não vejo isso a ser muito possível com este PAN, com este Sim. líder, de todo. Eu acompanho um bocadinho aquilo que o Gonçalo disse, obviamente que ele esteve dentro dos bastidores, eu não. Como espectadora, aquilo que eu vi no PAN inicialmente foi uma frescura muito interessante, o PAN liderado com o André Silva. O partido tinha umas raízes muito, muito interessantes, toda uma ideologia budista, não sei o quê, animalista, ecologista, e eu acho que, embora este não seja um partido elegível para uma governação, defende causas que devem sempre estar representadas, a causa ambientalista, a causa animalista, têm sempre que estar presentes, quanto mais não seja para ser aquele lembrete. Calma, temos estes fatores a considerar. A mim que me está, vocês desculpa lá estar a interromper, mas a mim que me está a fazer confusão, vocês conseguem olhar mesmo para o PAN como um partido ambientalista? Eu, muito honestamente, e se calhar o problema é meu, eu não consigo olhar para ele e ouvindo todo o discurso que tenho ouvido até agora, não consigo olhar, sinceramente, não consigo olhar como um partido ambientalista. Eles falam muito dos animais, têm muitas preocupações com os animais, mostraram-se agora um bocado preocupados também com os eucaliptos, mas não passa muito disto. É um partido ambientalista, a pena é que mais de metade das medidas ambientalistas passem por aumentar impostos. As medidas ambientalistas do PAN resumem-se a aumentar impostos, e infelizmente é uma forma de ambientalismo que muita gente, eu incluindo, não se revê. Desculpa, Cláudia. Eu pessoalmente gostava muito que os membros do PAN, membros, não é? Ex-membros, Gonçalo, me respondessem como é que é possível nós termos um país, uma Europa mais verde, sem capitalismo, tendo em conta que os membros do PAN que eu tenho visto, assim, os mais conhecidos, os mais focais, são abertamente anticapitalistas. Então como é que eu vou utilizar a tecnologia para conseguir tornar a economia mais verde se eu não utilizar capital? Quer dizer, a força de vontade não chega, nem a força do pensamento, não é? Portanto, carros elétricos, alternativas mais sustentáveis, não se fazem apenas com a boa vontade. Mas, no entanto, eles insistem, cada vez que os ouço a falar, insistem que há aqui qualquer coisa, não, isto não basta só fazer crescer a economia, não, as desigualdades e não sei o quê. Portanto, acho que o PAN, se inicialmente era um partido ambientalista, ecologista, etc., neste momento acho que é um partido que se posicionou bastante à esquerda no espectro político e pouco vem a acrescentar, para além de ser uma muleta do PS. E fico triste, porque de facto fazia-nos falta um partido ecologista um bocadinho mais isento, mais ao centro. Sim, verdadeiro. Um bocadinho como era com o André Silva. Eu acho que o André Silva teve uma boa liderança e conseguiu
estar no sítio certo. Diogo, qual é a percentagem de hipótese que tu dás ao PAN para estas eleições? Quer dizer, já agora eu a ti gostava de te ouvir se consegues imaginar o PAN com a Iniciativa Liberal ou com o PS, acho que consegues, não é? Não é preciso imaginar muito, ou ter uma imaginação muito larga para imaginar o PAN com o PS. A Iniciativa Liberal, infelizmente, também não será assim tão difícil quanto possa à primeira vista parecer. Eu, em relação ao PAN, não sei muito bem, porque sempre foi um partido que para mim sempre foi difícil, um partido difícil de ter crescimento sustentado a longo prazo, não é? Por ter um número limitado de pessoas que querem saber das mesmas coisas, por ser facilmente ridicularizável, seja pelo PAN, seja por algumas figuras terem uma imagem particularmente descredibilizada, entretanto ficaram também conhecidos, muito por culpa do Ricardo Pereira, por se absterem nas questões que realmente importam e não nas questões que não diziam respeito ao ambientalismo, que eu acho que reflete muito a tal questão de que para o PAN foi difícil definir-se e definir as suas linhas orientadoras políticas e económicas quando se falava de pessoas e não de plantas. E essa definição, depois, porque há sempre a intuição de associar à esquerda esse ambientalismo, muito por causa do que a Cláudia estava a dizer, de ser anticapitalista, e de haver também aqui uma contradição entre do ambientalismo e o anticapitalismo, mas que na verdade não implica ser uma coisa ou outra, e portanto não apresentou nunca um pensamento claro para a organização da sociedade e da economia que não passasse pelo ambientalismo. Foi durante uma fase também, eu acho, um voto de protesto. Portanto, conclusão, que hipótese é que tu lhe atribuís ao PAN? Acho que eventualmente poderá ser útil nas contas finais. Prevejo um papel muito menor muito triste nas contas finais destas eleições. Muito bem. Acabei de te ouvir e a dança no privado hoje é contigo, Diogo. E tu querias falar nestas baixas audiências que os debates têm tido. Vamos finalmente falar dos debates. Eu queria te perguntar se já há assim, algum da tua escolha que usas para adormecer. Não, todos são excelentes para esse efeito e para mais nenhum. E a parte irónica é que vamos falar dos debates pela primeira vez e vamos começar essa conversa comigo a dizer que estou completamente marimbando para os debates este ano, e foi por isso que escolhi este tema, porque as audiências não me surpreenderam por vários motivos. Eu pessoalmente não quero mesmo saber, em contraste, na verdade, com a importância das eleições, porque podem significar o fim do governo de António Costa, ainda que eu até nesse sentido seja um pouco pessimista. Mas no meu caso, eu admito que o meu desinteresse também está relacionado com a consciência de que o resultado das eleições pouco mudará naquilo que eu acho que que é essencial mudar. Vivemos um sufoco estatal brutal, inconstitucionalidades diárias, e a ideia de coligação das direitas ainda me causa um pouco de comichão e apresenta-me a mim como muito pouco salvadora, e eu acho que depois vamos ter a oportunidade de falar sobre isso mais perto das eleições. Os debates neste formato de 25 minutos, que se já o era com um tempo um bocadinho mais longo, agora ainda mais. Mas achas que o problema são os 25 minutos de debate? Acho que os debates são fábricas de fediveres, de questões de boquinhas foleiras, nascem alguns mimos engraçados, mas eu acho que há um grande contraste com aquilo que foram as presidenciais, não é? Nas presidenciais tivemos umas presidenciais engraçadas. Vivíamos tempos de restrição Covid que eram mais novidade, havia a novidade de Ventura, havia a novidade de Maiane, portanto foi diferente, a adesão das pessoas foi diferente. Eu acho que nesta questão das fracas audiências muito contribui que nós no essencial conhecemos os candidatos e sabemos o que é que eles vão dizer. Mas devo, para finalizar, dizer que escolhi este tema precisamente porque eu ouvi várias críticas às fracas audiências como sendo a populaça pouco instruída, que não quer saber da política e do nosso futuro, e eu devo dizer que escolhi este tema precisamente porque estou completamente solidário. Ver o Bruno Carvalho no Big Brother é muito
melhor, muito mais divertido do que ver aqueles fantoches a mandar bocas uns aos outros e a debater questões complexas com aquela leviandade, ainda que nós que atira a primeira pedra, não é? Mas olha, nós estamos a gravar isto à quinta-feira à noite. Nós, inclusive, tínhamos programado inicialmente gravar isto um pouquinho mais cedo. Adiámos uns minutos para podermos ver o debate entre o António Costa e o Ventura. Não me digas que não viste, nem este viste. Não, nem este vi porque estava a preparar o podcast. Foi muito mal pensado. Vocês não pensaram nisso. Para que é que adiámos então? Quer dizer, e digo-te já que perdeste um grande espetáculo de luz e cor. Mas, quer dizer, eu até... irei assistir em diferido, como assisto a todos os bons jogos de futebol que não posso ver. Muito bem. Então deixas-me ouvir os teus colegas. Não tens mais nada a dizer, ou tens? Nada mais a acrescentar, aliás, estou muito curioso por saber o que é que eles acharam sobre os debates que eu não vi. Então, Gonçalo, passo já a bola para ti, e eu a ti, quer dizer, há pouco estávamos a falar de uma questão woke, achas que é uma questão woke o facto de terem reduzido, por exemplo, esta necessidade, esta coisa de estarmos atualizados e os programas cada vez serem mais curtos porque as pessoas não têm paciência para verem programas longos, para não ouvirem políticos, a culpa será da população que é pouco instruída, quer dizer, eles ainda ninguém percebeu e continuam sempre a repetir esta coisa, quer dizer, as pessoas ainda não perceberam, ou os políticos ainda não perceberam que a culpa é deles. É, a culpa é sempre fácil olharmos e procurarmos culpa. Eu vi quase todos os debates, com exceção da entrevista de emprego do Rui Tavares, porque eu gosto de recursos humanos, mas não preciso ver em direto. Vi quase todos os debates, não significa que tenha gostado de quase todos os debates, na realidade até não gostei de nenhum. Acho que o modelo é terrível. Quem gosta de política tem muita dificuldade em ver um debate de 25 minutos e achar que há ali qualquer coisa relevante. O que nós temos são uma espécie de combates em que há dois gladiadores a tentarem mandar o melhor soundbite e roubar mais tempo e espaço. E isso funciona bem para quem faz um tipo de política. Por exemplo, eu acho, ao contrário do resto da comunicação social, eu acho que os debates têm corrido muito bem ao André Ventura, porque a estratégia dele é muito simples. Ele chega, ele ofende, ele chega e diz: pois, mas essa medida política que você quer implementar, isso é para dar dinheiro ao Ricardo Salgado. E depois a outra pessoa perde 5 minutos dos 10 que tem a tentar justificar-se e a tentar dizer: não, eu não quero. E então isso serve, o modelo dos debates com 25 minutos ou 30 minutos serve um tipo de política, mas não serve a política em si e não serve para elucidar ninguém. Eu tenho dúvidas que pretenda elucidar alguém, mas isso é outra conversa. Eu gostava de ver quem decidiu este modelo, quem decidiu fazer debates de 25 minutos e quem decidiu incluir o Rui Tavares, verdade seja dita. Não tenho nada contra o Rui Tavares, também não tenho nada a favor, mas não consigo perceber porque é que... Eu entendo o fundamento legal, mas não entendo o interesse que o LIVRE tem num debate desta natureza. Mas seria interessante tentar perceber quem decidiu isto e porquê que decidiu isto. Deixa-me só fazer-te uma pequena pergunta, e já agora também faço a pergunta a ti, Diogo, e a ti, Cláudia, e quero-vos ouvir a respeito disto. Vocês, nos debates em que o Rui Tavares esteja presente, por quem é que acham que a sua ex-deputada está a torcer? Gonçalo. Agora apanhaste-me desprevenido. Bem, eu creio que a vida política da Joacine acabou. Creio e espero, porque não acrescenta rigorosamente nada. Estou certo que ela não estará a torcer pelo Rui Tavares, provavelmente também não estará pelo PS, só pela razão de que o Rui Tavares, na sua tentativa de arranjar emprego, poderá eventualmente fazer parte de qualquer coisa do PS, portanto julgo que ela não estará nesses dois partidos, também não estará no Chega, com certeza. Onde está, não sei. Sabes que eu estava, quando vi o debate entre o Rui Tavares e o André Ventura, e passou-me isto pela cabeça: a Joacine estará a torcer por quem? Ela se calhar torce um bocadinho aqui pelo André. Não me admiraria. O que achas, Diogo? Eu acho que aqui a relação não acabou bem. Não acabaram amigos, mas acho que a ver o videoclipe, eu ia chamar a videoclipe de uma música, mas na verdade aquilo fez parte da campanha política da Joacine,
uma música em que ela se comparava com Martin Luther King. Eu não sei se vocês se lembram dessa fantástica composição e desse vídeo, e eu acho que daquelas danças, e eu recordo-me e nunca me esquecerei porque ainda tenho pesadelos com isso, porque o Rui Tavares dança músicas africanas nesse vídeo. Portanto, para quem não viu, quando estiver a dar algum debate desinteressante, vão ao YouTube ver o Rui Tavares a dançar músicas africanas. Acho que de ver a Joacine com o Rui Tavares, acho que há ali uma química que fica. Ressentimento também, mas há ali uma coisa há ali uma chama que não se apaga. Muito bem. Cláudia, é a tua vez, deixa-me ouvir-te sobre as baixas audiências e já agora começas por aqui. Quem achas é que a Joacine esteja a torcer? Pelo moderador, talvez. Se bem que isto nunca Os se moderadores sabe, são não é? sempre os melhores. Como uma pessoa que, exato, como uma pessoa muito querida que eu conheço diz, no escurinho das urnas, nós não estamos lá a ver em quem é que eles vão votar. Portanto, sinceramente não. Eu neste momento pego a Joacine assim mais a um bloco de esquerda, se bem que ela também já se chateou com eles porque eles disseram que era preciso políticas mais claras. E ela achou que isto era muito feito de se dizer, por simplesmente Se pode utilizar a usar palavra clara. Não se pode A usar palavra esse clara termo. não se usa cancelamento à palavra clara. Exato. Portanto, não sei, acho que a Joacine deve estar completamente órfã. Voltemos ao início. Achas que a culpa é dos sportinguistas? Pá, mandaram para lá, para o Big Brother, o homem e aquilo roubou as audiências aos debates, não se faz? É assim, eu acho que o formato dos debates de 25 minutos, não sei quem é que decidiu isto, acho que reflete um bocadinho a cultura do Twitter, em que o que se quer é assim, chavões fortes, agressivos, e depois isto Estás a responder à provocação que eu fiz ao Gonçalo. O Gonçalo fugiu, mas tu respondeste bem, assim mesmo. Sim, Mostra-lhe como é. eu noto que isto é a cultura do Twitter, porque e vejo que há pessoas que se adaptam muito bem a isto, que geralmente são pessoas que têm uma argumentação, um poder de argumentação mais fraco e que utilizam um ataque mais à pessoa, ou utilizam aqueles chavões muito básicos, como é o caso do Francisco Rodrigues dos Santos. Em todos os debates que eu vi com ele, ainda não vi nenhum em que ele não tivesse levantado a voz ou utilizado aqueles chavões mais básicos, nos quais eu presumo que nele próprio acredite. De resto, acho que tudo na vida tem que ter o seu espaço, o entretenimento tem que ter o seu espaço, mas acho que 25 minutos de debate, de facto, é um reflexo da importância que neste país se dá àquilo que é a cultura política. Como é que se tem portado o teu líder, o Figueiredo? Assim, eu sou suspeita. Eu acho que o João Sim, é uma pessoa muito reta, tem uma postura, acho que é muito senhor. E de facto, a única vez em que eu não consegui perceber nada daquilo que ele disse foi justamente no debate com o Francisco Rodrigues dos Santos. Ainda assim, fez-lhe ver que ele cancelou um grupo parlamentar inteiro. Foi uma coisa fantástica. Mas estou muito contente com as prestações. Agora também vou ter que colocar na box este último debate, porque estou aqui à conversa convosco, mas tem sido bom. Muito bem. Gonçalo, como é que se tem portado o Rui Rio? Eu acho que o Rui Rio acaba por sofrer um pouco daquilo que eu disse. Este modelo de debate é muito mais fácil para pessoas como André Ventura, para o CDS, para o Bloco de Esquerda, do que é para alguém que queira fazer. O Rui Rio, que não é uma pessoa que eu seja grande fã, tem uma capacidade de desenvolvimento em termos económicos que não se consegue tirar potencial em respostas de 2 ou 3 minutos. Mas não se tem portado bem, eu acho que ele tem estado até bem. Com o Chega não esteve particularmente bem. Mas com o Chega achei que ele caiu na lama. Não, mas ninguém consegue estar bem com o Chega. Quer dizer, eu lembro do Maiano estar muito bem com o André Ventura. Também tem a ver com a preparação que se tem. E é preciso estar preparado para ir para a lama quando se está num debate com o André Ventura. Mas, quer dizer, agora estou a ouvir falar na lama, mas achas mesmo que os debates com o André Ventura têm tido muita lama? Eu não concordo de nada, de longe com isso até. Acho que ele tem-se portado até muito bem. Tem-se portado bem porque ele tem conseguido controlar o debate a partir do momento.
exemplo, mais uma vez, a estratégia que ele usa é ele chega e começa imediatamente a pegar no programa político do outro partido e começa a fazer comparações que às vezes fazem sentido ou não, e a outra pessoa fica imediatamente ali presa na defesa do seu próprio programa e não consegue dizer mais nada. Mas a Cláudia, por exemplo, ainda agora fez referência ao Chicão, e o Chicão parece muito mais arruaceiro e agressivo do que tem sido o Ventura. Ele tem-se portado muito bem, o Ventura, e há outra coisa que eu tenho reparado, não sei se concordam comigo, todos quem tem estado em debate com o Ventura tem tentado manter a calma, sempre muito serenos. A Catarina, para mim, impressionou-me. Ela até chamou o Papa 3 vezes, aquilo foi impressionante, foi fabuloso. Foi doloroso de ver, mas repara que o Chicão tem um problema. O Chicão tem o problema de que ele arrisca-se a não ser sequer eleito. Portanto, estamos a falar de alguém que está a lutar entre os 5% e os 10%, o André Ventura, e o Chicão que arrisca-se a não ter sequer um deputado no Parlamento. Portanto, ele está a jogar como se tivesse... Encurralado num canto, até o cão mais pequeno luta de volta. Pois, exatamente. Eu acho que nota-se uma grande ansiedade na parte do Chicão. Ele está obviamente muito ansioso, aquela ânsia de mostrar, eu estou a tomar as decisões certas. Vocês repararam, por exemplo, ontem com o Coutinho Figueiredo, ele estava, tremia-lhe a boca, ele estava sempre... Sim, ele estava assim, com os olhos muito abertos, juntava-se aqui o pescoço, porque ele sabe que está a perder eleitorado para 2 partidos, para a IEL e para o Chega. A realidade é esta. Eu acho que ele tem estado bem, atenção, eu até acho que bem no sentido da estratégia política, para alguém que estava com problemas sérios de popularidade e problemas de até eventualmente não conseguir eleger um único deputado, julgo que ele tem sido agressivo, mas agressivo com uma estratégia política que é aparecer, e tem aparecido. Muito bem. Diogo, aconselho-te a ver os debates, que eu gostava de te ouvir mais a falar sobre a Catarina Martins, por exemplo. Tens gostado? Aquilo que viste da Catarina, tens gostado? Sei que gostas de atrizes, de teatro. São mais as de Hollywood, mas por acaso devo dizer que vi o debate da Catarina Martins, em que ela de facto foi gozada por citar o Papa Francisco. Obviamente que proliferaram os memes de que o Francisco era dado o Papa Francisco Louçã, obviamente. Mas devo dizer que é perfeitamente natural que o Ventura esteja mais, em relação ao que estavam a falar há pouco, esteja mais manso, porque eu acho que já a própria presença dele, até pelo mediatismo, pela imagem mediática que passou, já intimida o suficiente para que as pessoas ajam, até por conselho das pessoas dos assessores, até por conselho dos assessores, que tenham a imagem que é necessária dar contra uma pessoa agressiva, mesmo que ele não o seja. E eu acho que ele neste momento está a aproveitar-se de uma reação àquilo que não é uma ação, que lhe está a dar alguma clareza daquilo que eu tenho visto nos debates, que não teve nas presidenciais, por exemplo. Sim. Muito bem, meus amigos, fechamos por aqui então o tema, já estamos mesmo na fase final, estamos já na linha final deste eixo, deste primeiro programa. Este primeiro programa, não fica confusos, quero recordar que o programa na semana passada foi o programa 0, portanto não sei se foi bem em todos os sentidos, mas ainda assim, para todos os efeitos, este é o primeiro, que na verdade é o segundo. Para fecharmos a porta, ficamos então com uma sugestão musical, e quem traz a sugestão musical hoje é o Gonçalo. Gonçalo, por favor. É um enorme prazer ser a pessoa a escolher hoje a sugestão musical. Eu trouxe Cemetery Gates, dos Pantera, do álbum Cowboys from Hell, de 1990. E que teve uma edição agora, uma remasterização agora há pouco tempo, não é? Fizeste o teu trabalho de casa. Gosto de música, mesmo que isto esteja já a fugir do conceito de música, para mim... Não vamos começar mentira, essa Gonçalo, mentira, não vamos ter essa discussão agora outra vez, sim. Muito bem, se tiverem mais alguma coisa então a dizer, isto a quem nos estiver a ouvir, deixem-no nas nossas páginas de Facebook, no Instagram, no YouTube, estamos nas plataformas habituais de podcast, para quem preferir,
Vamos ficar então com os Pantera, o Cemetery Gates, um álbum de 1990, os Cowboys from Hell. Aviso já os mais sensíveis que tem uma bolinha, não, tem duas bolinhas, uma no lado esquerdo, outra no lado mais direito. Ouçam com muito cuidado. A todos, muito obrigado, até para a semana, meus amigos, obrigado também, até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.